Eita, menina, tá roxo. Olha, mas é doendo. Somos alunos do curso de Bacharelado em Administração do Polo de Valença do Piauí. Vamos apresentar, a partir de agora, o seminário da disciplina Administração do Setor Público. O meu grupo ficou com o seguinte tema: Concepções de Estado, as possibilidades e os limites do estado de bem-estar social frente às crises capitalistas. Dentro desse tema, nós iremos abordar um artigo intitulado Marxismo e a Política de Bem-Estar Social no Estado de Crise Socioeconômica. O meu grupo é composto pelo aluno Antônio Filho, por mim, Francisca Noélia, pelo aluno Francisco Janiel, pela aluna Maria José e pelo aluno José Filho. O presente estudo vai abordar a temática do marxismo e as políticas do bem-estar social em tempos de crise socioeconômica do Estado. Questiona-se como problemática como o Estado pode garantir a efetivação do bem-estar social em tempos de crise financeira, a qual faz com que o Estado deixe de realizar investimentos públicos para a concretização dos direitos sociais. Busca-se com esse estudo a possibilidade de se reconhecer que a crise não pode afetar os investimentos públicos, uma vez que esses devem ser realizados para proteção à dignidade humana. A efetivação da igualdade material somente será possível com a concretização dos direitos sociais, inclusive os relacionados ao trabalho, pois tais direitos possibilitam a autodeterminação da pessoa humana na busca por uma vida digna. Dessa forma, o trabalho vai abordar, no primeiro momento, o conceito de bem-estar social e como se deu o surgimento desse conceito. Após será feita a relação existente entre o trabalho e a política social. Posteriormente, será analisada a importância das políticas públicas para a proteção da dignidade humana e a concretização dos direitos fundamentais sociais. Além disso, também será observado como a crise socioeconômica pode afetar a implementação desses direitos e quais têm sido os reflexos dessa crise no Brasil. O surgimento do estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, conhecido também pela sua denominação na língua inglesa de welfare state, nada mais é do que o estado assistencial, que garante alguns padrões mínimos. Ao longo do século XVIII, países como Áustria, Rússia e Espanha implementaram uma série de políticas assistenciais. Entretanto, essas ações foram iniciadas em uma fase em que o poder não era democrático. Neste período, a população acreditava se tratar de dádivas concedidas pelos governantes e não a instituição de direitos da população. O estado de bem-estar social só surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Com o processo de industrialização, que se iniciou com o fim deste período, e os problemas sociais gerados a partir desse período, percebeu-se a necessidade de investir em justiça social efetiva. Já não se falava mais em igualdade formal, importando somente uma isonomia de fato e a concretização de direitos como saúde, educação, alimentação e moradia digna. Nesse sentido, autores como Darlan Alves e Yasmin Juventino afirmam que o Estado Social surgiu no início do século XX, com as promulgações da Constituição do México de 1917 e da Constituição Alemã de Weimar de 1919, as quais são consideradas como as primeiras constituições sociais do mundo e foram responsáveis pela instauração de uma nova ordem jurídica, inclusive em âmbito constitucional. A sociedade passou a buscar pela igualdade material, ou seja, a igualdade de condições, tendo em vista que o Estado liberal era marcado pelas desigualdades. Assim surgiram os direitos de segunda dimensão, chamados de direitos sociais, que passaram a ser inscritos nas novas constituições, as quais foram elaboradas seguindo as concepções do Estado social.
A Grã-Bretanha, idealizadores do estado de bem-estar social, sabia que tudo deveria ser rigorosamente elaborado a fim de evitar a falta de investimentos. A Seguridade Social, por exemplo, será acessível somente àqueles que preencham requisitos previamente estabelecidos, como o tempo mínimo de contribuição, por exemplo. Então, o estado de bem-estar social é um estado assistencial, porque ele buscar requisitos para que a população, para que o indivíduo, enquanto pessoa humana, adquira uma vida digna, uma vida social digna. E ela surgiu após a Segunda. Dando prosseguimento ao nosso tema, vamos discutir a relação entre o trabalho e as políticas sociais. De acordo com Marx, o trabalho ele transforma o ser natural em um ser social. Podemos ver que o trabalho ele é a geração de riquezas, ele gera riquezas. E a geração de riquezas, a produção de riquezas, gera uma divisão social. É interessante refletir sobre os ideais fordista e o ideal keynesiano. Enquanto o ideal fordista se preocupava com a organização do trabalho, no sentido de aproveitar, né, a mão de obra, de colocar o trabalhador no posicionamento correto, de estabelecer uma linha de montagem, de ofertar melhor salário para que o trabalhador estivesse nessas condições. Os ideais keynesianos o ideal keynesiano defendia a intervenção do Estado, a participação do Estado nesse contexto. Então, são duas vertentes interessantes para que a gente discuta aqui. Então, com a grande produção, com a grande, vamos dizer assim, o sucesso capitalista, né, com o enriquecimento da classe dominante por conta da oferta da mão de obra, vê-se que os trabalhadores começam a se posicionar, começam a se organizar em sindicatos e a exigir direitos, né? Exigir melhores condições de trabalho, exigir melhores salários, né? E com isso vem a oferta do bem-estar social. Mas por que vem essa oferta do bem-estar social? Porque a classe dominante precisava continuar dominando e a classe trabalhadora, para o bem da classe dominante, para a continuidade da sua grande valia, havia necessidade da oferta desses direitos, né, dessa reivindicação dos trabalhadores. Daí surge as políticas sociais, a oferta do bem-estar social. Então, o que seria isso? O que seria esse resultado da luta de classes, né? O direito à educação, à saúde, ao lazer, né? Melhores condições de trabalho, oferta de salários, né, melhores. Então, essas são as condições são os resultados de políticas sociais reivindicadas e conquistadas pelas classes sociais. Olá, sou José Filho, faço parte da equipe 1 e dando continuidade aqui ao nosso seminário, eu vou com abordagem de políticas públicas como instrumento de proteção à dignidade humana e os direitos fundamentais sociais. Vamos falar um pouco dessas políticas públicas e como elas precisam ser implementadas nesse contexto. As políticas públicas têm por finalidade o desenvolvimento social,
por meio da conscientização dos direitos fundamentais. Entretanto, a sociedade ainda se encontra permeada de problemas geradores de desigualdade social. O abismo social acarretado pela ausência de políticas públicas eficazes merece medidas urgentes. Afinal, além de inviabilizar o cumprimento da Constituição de forma plena, a ausência de conscientização dos direitos atrapalha o desenvolvimento econômico, já que vivemos em um mundo e economia globalizada. Então, nesse sentido, algumas pessoas têm que ter consciência de que, por exemplo, agora nesse momento de pandemia, o governo lançou esse auxílio emergencial, onde algumas pessoas acham que é uma caridade, que o governo é bom porque está fazendo isso. Na realidade, ele está apenas cumprindo com o papel. Isso aí é necessário. Esse auxílio, ele é necessário porque as pessoas estão em casa, não podem trabalhar e tem que ter essa injeção de dinheiro na economia para poder sanar necessidades básicas de alimentação, é o mínimo. E assim, esse valor é até irrisório. Uma pessoa conseguir sobreviver um mês todinho com R$ 600, assim, tira até a dignidade da pessoa, porque com R$ 600 para pagar água, luz, alimentação, isso aí não dá. Então, assim, algumas pessoas precisam ainda ter essa consciência de que não é caridade, é obrigação. E isso tem que ser feito, essas políticas públicas têm que ser muito mais eficazes, né? A dignidade da pessoa humana ocupa valor máximo na Constituição Cidadã, de modo nunca observado anteriormente. Não havia mais que se falar em políticas individuais, muito menos em omissão estatal, uma vez que foi conferido em caráter de direito fundamental os direitos sociais. O direito social são consagrados como fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, no inciso 4 da Constituição Federal de 88. Se apresentam através de prestação prevista a ser implementada no Estado na busca de melhores condições de vida para a população. O Estado não é o fim em si mesmo. O seu papel é organizar a sociedade como um prestador de serviço, pois este é soberano e não o inverso. Deverá promover desenvolvimento econômico, bem como oferecer políticas para a estabilização e controle de inflação, combate ao desemprego, entre outras medidas. E essa dignidade da pessoa humana, ela precisa se sobrepor muitas vezes até do que a própria vida. Num sentido, um exemplo mais claro disso algumas pessoas não conseguem viver sem uma dignidade. Como lá no Oriente, por exemplo, um samurai, eles têm um código de conduta. Eles preferem morrer do que viver numa vida indigna. Então, muitas vezes eles tiram a própria vida por não concordar, por não querer viver naquele ambiente que ele acha indigno. Dessa mesma forma também acontece com os TJ, os Testemunhos de Jeová. Se eles vierem a sofrer um acidente, porventura, e precisar de uma transfusão de sangue, eles preferem perder a vida ali mesmo do que viver indigno para eles, pela cultura, de que aquele sangue ali vai lhe levar ao inferno ou coisa do tipo. Então, assim, é necessário que a pessoa tenha a dignidade e ela se sobrepõe até mesmo à vida. Então, essa foi a minha parte. Vamos dar continuidade aí, medida Segundo Owens
2017. Inicialmente é preciso esclarecer que o sentido da palavra crise, uma vez que ela possui diversos significados, podendo ser compreendida como um momento de mudança súbita, bem como a tomada de decisões em momentos difíceis. É importante esclarecer que o próprio dicionário de língua portuguesa define a palavra crise em seu sentido econômico como sendo um grave desequilíbrio conjuntural entre a produção e o consumo, acarretando grave alteração dos preços e ou da moeda, onda de falências, desemprego, etc., fase de transição entre um surto de prosperidade e outro de depressão ou vice-versa. Nesse contexto, são as políticas sociais do Estado que sofrem os primeiros cortes, sob a alegação de evitar piores consequências no futuro, respaldadas pela reserva do possível, verificando que a palavra crise tem diversas definições, as quais podem ser empregadas em diversos casos no âmbito social. Muitas vezes a palavra crise é utilizada pelo poder público e pelos meios de comunicação de massa para justificar uma série de medidas que são tomadas a fim de resguardar a economia daquele país, tais como aumento de preços dos bens de consumo, dos combustíveis, cortes em verbas destinadas a promover o bem-estar social da sociedade, aumento na taxa de juros, criação ou aumento das alíquotas de alguns tributos, dentre outras medidas. O impacto negativo na economia acarretado por medidas adotadas nos Estados Unidos no início dos anos 80 fez com que países do Ocidente contratassem dificuldades em continuar o processo de implementação de políticas econômicas. É importante salientar que o crescimento descontrolado de gastos públicos também acarretou o questionamento em relação à eficácia da referida medida. Os críticos do sistema afirmavam que o neoliberalismo passou a assinalar que o estado de bem-estar, em lugar de contribuir para o crescimento econômico, estaria estagnando a economia por não submeter os serviços públicos ao estímulo da competição. Além disso, os impostos muito elevados reduzem os investimentos industriais. Bom, gente, para finalizar o nosso tema, eu vou falar um pouco sobre o surgimento do estado de bem-estar social no Brasil e como o Estado deve agir diante de uma situação de crise socioeconômica. O Brasil nunca chegou a estruturar um estado de bem-estar social semelhante aos dos países de primeiro mundo. O primeiro movimento intervencionista teve seu início na era Vargas. Entretanto, se manteve a sensação na população de que se tratava de um ato de caridade por parte do poder público. Porém, esse movimento foi estagnado durante o período da ditadura, ocorrendo a transição para a democracia. Foi quando os partidos políticos de esquerda passaram a defender um processo efetivo de extinção das desigualdades sociais. Portanto, é indispensável que em tempos de crise socioeconômica, os direitos fundamentais sejam garantidos pelo Estado, por meio de políticas públicas eficazes e de solução imediata, de modo a garantir a todas as pessoas, especialmente aquelas menos favorecidas economicamente, a concretização dos direitos fundamentais sociais, com a máxima proteção à dignidade humana, bem como garantir os direitos de segunda dimensão, que é o de promover a busca do bem-estar coletivo da população. Devemos lembrar que todos os tipos de serviços assistenciais são de caráter público e reconhecidos como direitos sociais dos cidadãos, não devendo ser considerados como favor ou caridade. Então, gente, essa é exatamente a situação que nós estamos vivendo no momento. O Brasil e o mundo passam por uma grande crise socioeconômica por conta da pandemia. E nesse momento, o Estado, ou seja, os governantes, têm a obrigação de disponibilizar políticas públicas imediatas e eficientes que venham a garantir os direitos essenciais do cidadão, como, por exemplo,
Podemos citar o auxílio emergencial que foi lançado pelo governo federal.